Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve amigos do Resistência Podcast, estamos de volta. Ficamos num off-zinho de 2 semanas, acho que em 3 anos quase nunca aconteceu isso, né? E muitas mudanças, inclusive, olha aqui atrás, né? A Start Move voltando ativa, então mudanças operacionais, essa bagunça toda, mas não posso deixar de trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E para compensar isso, eu trago um convidado de honra aqui, que eu sou fã e, nossa, acho que posso falar por ele, né? Pelos nossos papos, que temos uma empatia recíproca. E eu estava vendo um viés aqui, e o que passou de nutricionista bom aqui, cara, no Resistência, então, porque eu sou fã de todos, e eu estava esperando o gatilho. Aí ele fez um post, falei, poxa, tudo a ver com o podcast. Esse cara eu sou fã também, porque além da admiração, ele é muito da teoria mesclada com a prática, ele sente na pele, ele traz do que tem de publicação, mais coisas tangíveis, palpáveis. E seja muito bem-vindo, meu amigo nutricionista e doutor também, Ângelo. Ângelo, Daher ou Daer? Como que eu faço, meu amigo? Já dá as boas-vindas? Daer, né? Isso. Não é alemão, não. Então... É libanês mesmo. Já dá o abre-alas aí, fazendo as boas-vindas aos nossos Obrigado, convidados. Sandro, obrigado. E falando um pouquinho seu currículo aí. Show, obrigado, Sandro. Muito também honrado estar aqui. Também admiro muito o seu trabalho, né? Até comprei o seu livro recentemente, parabenizar pelo livro, excelente. Foi até um presente de grego para minha esposa, que minha esposa também é educadora física, né? Eu entreguei o livro, ela falou assim, ela virou para mim, mas eu não tenho nenhum atleta que treina, né, corrida. Eu falei, você vai ter em breve. Ela, quem? Eu. Aí eu comecei também a ler o livro e agora está praticando algumas coisas que aprendeu lá também comigo. Está bem interessante e foi legal que na sequência ela ganhou mais 2 alunos novos que praticam corrida e também está usando esse conhecimento para lá. Então, agradecer e também essa oportunidade, né, de estar levando esse conhecimento, como você falou assim, eu gosto muito de pegar tudo que eu vejo na ciência, tentar levar à prática o mais possível para a gente realmente trazer as coisas tangíveis, né? Não adianta nada lá a gente ver o que está acontecendo com um rato dentro de um laboratório se realmente a gente não conseguir trazer isso para o dia a dia do atleta, né, amador ou profissional, que seja, ou aquele cara que só quer completar a prova. Então, é muito adequar essa realidade que a gente tem da rua com o que a gente tem de conhecimento científico. Eu acho que esse o trabalho do profissional, né? O nutricionista ele tem que agir dessa forma realmente, trazendo coisas tangíveis para as pessoas normais conseguirem fazer no seu dia a dia. Legal, e fala um pouco a sua capivara aí, cara, e já aproveita, porque eu sei que você é da prática também, fala do seu currículo de nutricionista, mas você é atleta também, né, cara? Você gosta, treina e vive na pele. Fala da capivara dupla aí. Aí até fiz até um post hoje também no meu Instagram, mostrando lá a inscrição do Rio hoje, de 70.3 Rio, né? E usei uma frase que o Marcelo usou também quando ele foi fazer o 70.3, ele estava palestrando em Florianópolis, no Arnold, e saiu direto para fazer em Florianópolis, e ele deixou aquela frase que eu achei muito interessante, né? Que fala que a prática, ao contrário, né? A teoria sem prática é demagogia e a prática sem teoria é loteria. Então, justamente por ser atleta e conhecer, e eu busquei o triatlo por começar a ter mais experiência de triatlo e por não entender algumas coisas que eles me traziam de intraprova realmente, que é hoje, engraçado, o que eu mais estudo, né? Hoje eu bato muito em cima desses carboidratos intraprova, essas novas tendências que a gente tem de proporções. Então, hoje eu conheço isso, por exemplo, um fato muito interessante é que alguns atletas falavam assim comigo, cara, eu não aguento gel nessas 10 horas, 11 horas de prova, vai dando um gosto muito de doce na boca, muito carboidrato, e tem que ter alguma coisa salgada. E geralmente, quando eu não praticava, eu ficava com essa, pô, tem de ser frouxo, cara, tem de ser fresco, ainda mais quando era homem e amigo, você tem que tomar gel mesmo, é profissional só toma gel. E hoje, conhecendo isso, eu vejo que realmente você pode estar ali dando algumas coisas extras, né, para encaixar nesse dia a dia. E o lado profissional, a nutrição aconteceu na minha vida, vamos botar assim, de hobby, e depois me tomou por completo. Eu também sou formado em economia e administração e fui fazer de nutrição depois, né? E foi engraçado, eu palestrando sobre economia numa palestra, escutei um amigo meu palestrar e ele falou que você tinha que fazer uma coisa que você faria de graça, e só que você
alguém te pagaria por isso. E eu fiquei pensando nisso, eu tinha na época algumas lojas de suplemento e ficava na loja falando de suplementação a vida ali o tempo todo, de graça, e fui para a nutrição e me encantei com a nutrição esportiva. Hoje eu fico, assim, aí fiz, né, pós-graduação em fisiologia no esporte, fiz uma pós-graduação em fitoterapia esportiva e sempre voltei todos os meus estudos justamente para a esportiva mesmo. E hoje eu tenho meio que até, eu falo isso para alguns nutricionistas amigos meus, que eles não são nutricionistas esportivos, eles são nutricionistas estéticos, né? Porque para mim, quem não trabalha com esporte em si, nada contra, né, a musculação, eu acho que dentro da musculação a gente tem um esporte sim, que é o fisiculturismo, porém, a demanda maior de consultório é uma nutrição estética, né? E quando a gente parte para uma coisa que é mais do que eu faço hoje, que é o triatlo, que é a corrida de rua, onde a gente não tem um profissional, mas tem aquelas pessoas querendo performar cada dia melhor, esse sim precisa de um nutricionista esportivo, e eu vou muito nessa linha, onde eu tenho me especializado muito. Também tenho dois cursos chancelados pelo American College, um é um Master com o Asker Jekedrup, né? As pessoas talvez que mais leigas não conheçam, mas é um grande cientista da nossa área, fala muito sobre carboidrato, e também tem o Cine, que é chancelado pelo American College. Eu também sou membro hoje do American College, que é o maior, vamos colocar assim, colegiado de nutrição e medicina do mundo, que fica nos Estados Unidos. Muito legal, Ângelo, muito bom. E você está na prática desde quando? Isso faz parte da sua vida a longo prazo, da prática do endurance, digamos isso? Não, a prática do endurance ela é mais recente na minha vida. Eu sempre fui atleta de outras modalidades. Pelo até o meu biotipo, né, eu sempre gostei mais do esporte de força. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu também, fui campeão brasileiro de canoa havaiana de curta distância. Então, tipo assim, eu sempre fui para aquele cara da fibra rápida, né, ali do tiro, da força bruta. E no meio da pandemia, me aconteceu o triatlo, né? Então, tem 4, 5 anos que eu estou mais focado no endurance, assim, aí busquei uma mudança corporal toda, né? Eu já perdi aí cerca de 28 quilos entre massa e gordura, né? Na época que eu comecei, eu estava num extremo do LPO, estava muito focado em... Pra você ter uma ideia, eu já estava agachando com 240 quilos, eu estava fazendo deadlifts de 250 quilos, clean jerk de 140, né? E muito forte ali, um snatch com 110, e de repente me vi no meio da pandemia, sem poder ir para academia, tentei treinar em casa, mas não consegui muito, e me veio a alternativa da corrida. Da corrida, eu evoluí para o triatlo e tocou em mim essa mudança, eu comecei a ter mais pacientes e mais pacientes por tocar, eu falei, cara, eu acho que a nutrição, um pouco caiu essa ficha também, está muito mais aqui do que no treino de força ou na nutrição estética em si. E comecei a cair muito e treino hoje 100% só endurance, né? Eu faço ainda academia, musculação personal, com a minha esposa no caso, mas focado para força, focado ali para melhorar minha corrida e meu pedal e minha natação. Sensacional, né? E ainda a gente se conheceu, acho que pelo grupo de estudos do Gerson, né? Que é parceiro nosso ali, e depois foi ampliando. Então, além de tudo isso, você também é um fiel escudeiro dos grupos ali, né? Que a gente não sai não deixa, não larga a mão, né? De aprender e de vivenciar isso. Falando mais exclusivamente sobre a nossa temática de hoje, Ângelo, me chamou muita atenção e tem tudo a ver com o perfil do público que nos escuta aqui, vai ser a cereja do bolo para coroar tudo isso que você falou. Você postou alguma coisa não, acho que eu li o post e falei, não, vou discutir, em vez de eu ir atrás do artigo, esse eu vou fazer diferente. Vou fazer um podcast e vou pular na frente de todos que eu tenho gravado aqui, cara. Que é sobre a maratona seca e a maratona do Ironman em relação à nutrição, mais especificamente sobre a reserva de glicogênio e sobre o carboidrato. É isso? De quando que é esse artigo? Me fala aí como ele veio em suas mãos, sem quebrar o suspense. Vamos falando dele aos poucos, mas me fala um pouco o título, de quanto que é e o que ele trata. Esse artigo ele é bem recente, ele saiu agora, em 2023, ele acabou de sair do forno, porque, na verdade, ele veio de uma curiosidade da Nutrition Precision. Não sei se você já ouviu falar dessa marca, é uma marca, né, bem famosa, e ela estudou um atleta e um maratonista, e comparou eles diretamente, uns atletas amadores, não muito famosos, e tiveram essa curiosidade. Aí eles foram atrás, fizeram uma revisão sistemática, né? Aí eles pegaram 23 estudos falando de maratonistas e consumo de carboidrato na maratona e 32 estudos que falavam do consumo de carboidrato de maratonistas, né, de triatletas na maratona do triatlo.
e compararam esses estudos e chegaram àquela proporção que eu postei, né? Que chegou ali que viram que o triatleta consome cerca de 14% a mais de carboidrato na sua maratona do que o maratonista em si, né? E você já falou a coisa principal, que eu até explico no post, né? Que é o que vem logo na cabeça, justamente por que disso, né? Por causa dessa reserva de glicogênio. É muito fácil a gente pensar nesse fato, porque se eu passo ali meu carb load, o maratonista no caso, eu sei que eu vou largar às 7 horas da manhã, então 3 dias antes já está comendo mais carboidrato, ou até uma semana quem tem um protocolo mais extenso, e vai chegar ali na prova para largar, ele está com esse pool de carboidratos bem cheio, né? O glicogênio muscular bem cheio, o glicogênio hepático bem preparado, então ele vai ter ali pelo menos de reserva de carboidrato dentro do corpo dele, 2.000 a 2.300 calorias, que é o que a gente consegue reservar ali de carboidrato nessas formas de glicogênio. Pensando bem, se for um atleta, né, amador, ele quase conseguiria completar a prova, que é mais ou menos o que se gasta para fechar uma maratona aí de 2.500 a 3.000 calorias, né? Então, ele precisa repor muito menos. Então, essa é uma das teorias que a gente tem muito base, eles repõem menos, mas pelo fato de justamente estar com esse glicogênio cheio. Porém, se a gente pegar atletas mais de ponta, hoje já estão usando uma quantidade acima ali, porque ali é aquela média dos estudos, né? E tanto que eu fiz questão de botar o Kipchoge ali, né? O Eliud Kipchoge, que usa 100, 120 gramas, algumas. Para Berlim ele usou 120, né? Estão falando em Boston até que o problema dele descolar do pelotão, ele perde uma hidratação que tinha ali 15 gramas de carboidrato. Olha a diferença que isso pode fazer dentro de um atleta no nível dele, né? E nesse momento que ele perde essa hidratação, que tinha 15 gramas de carboidrato, ele descola do pelote. E não consegue ficar mais ali no pelotão da frente, e em vez de chegar junto do pelotão em primeiro, como era previsto, chega em sexto lugar, ali com 3, 4 minutos a mais do tempo previsto dele de prova. Então, aí é uma média, claro que a gente está falando isso, e tem uns poréns também, né, que eu já falei antes, que é o caso desse do glicogênio. Já o triatleta, ele vai chegar na maratona dele, depois de ter nadado 3.800 e pedalado 180. Tudo bem que ele repõe ali pelo meio do caminho, mas a gente sabe que nunca vai ser o suficiente, né, para o máximo que ele coloque, vamos colocar no talo ali que botaram de 75 gramas. Se a gente fazer esse cálculo rápido, né, a gente bota aí, multiplica por 4, você tem que ser 300 calorias, né? Seria essas 75 gramas de carboidrato, que cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, se eu parar para pensar que num full eu gasto aí, de em média, 8.000 a 10.000 calorias, isso não seria nada. Então, ele chega ali na largada, ali, quando ele vai calçar o tênis, o glicogênio desse cara já está totalmente zerado, ele já usou as reservas também de gordura, ele já usou o glicogênio hepático, então, realmente, já até pela fase da sensação de esforço, ele precisa de mais carboidrato, né? Então, isso já é a primeira coisa clássica ali que o estudo mostra, mostrando esses poréns. E tem outros aquéns também que ele traz à frente. Legal. E em cima disso que você falou, né, além da reserva imediata de saída, como você disse, ser diferente para os dois, obviamente que isso está linkado com a necessidade da reposição intra-prova, né? Do maratonista, que assim, quanto mais rápido o cara faz, mais acaba, e ali às vezes tem até o extremo da pessoa fazer quase a seco ali, né? Com a própria reserva, e a necessidade que a gente acaba vivenciando até nos treinamentos de triatletas que acabam sendo diferentes dos maratonistas. É isso? Faz sentido? Perfeito. No post também tem esse pedacinho que fala justamente os triatletas, eles estão mais acostumados a fazer essa reposição, porque o treino do triatleta pede isso. Geralmente um treino de um triatleta, vamos estar assim, um longão de bike mais um AT2, ele está entre 4 e 5 horas, né, para quem treina para full. Já o maratonista, ele corre no máximo 2 horas e 50, 3 horas quando ele corre muito, então ele está menos acostumado a repor isso também dentro de um treino, né? Ainda mais atletas profissionais que correm aí sub 2 horas e 10, 2 horas e 20, esses caras dificilmente treinam mais de 2 horas. Então, tipo assim, até treinamento do intestino do triatleta é mais capacitado, é mais bem feito do que o treinamento do maratonista, até por não precisar em si, porque realmente são provas bem mais curtas, né? Se a gente botar hoje no nível top, se a gente pensar, a gente tem aí na casa de 2,5,
das maratonas, e na casa do... Vamos botar o sub-9 aí que está acontecendo diariamente, né? O Floripa mesmo, os 3 primeiros do ano passado, sub-9, né? A gente está vendo sub-9 direto aí. Então, se a gente pensar nisso, no melhor que a gente tem 2 horas para 9 horas de prova. Então, o treinamento é muito diferente e essas pessoas estão muito mais acostumadas, perfeitamente, como você falou, a comer carboidrato. Legal, Ângelo. E assim, a gente está basicamente aqui falando em quantidade, né? Mas essa diferença também faz alusão à qualidade, ao tipo, ao modelo de carboidrato ingerido também entre o maratonista e o triatleta. Fala um pouquinho para a gente. Lembrando que muitas pessoas que não são profissionais de educação física ou fisioterapeutas são da área escutam o nosso podcast. Então, para não ficar sem pé nem cabeça, você pode introduzir mais do básico e depois ir deixando mais técnico, por favor. Assim, esse carboidrato intratreino, né, a gente está passando aí até por um momento do hype da palatinose, né? No meio do amadorismo, hoje a palatinose ganhou uma força tremenda e também no meio do marketing aí, por ser um carboidrato também de um custo mais elevado, fica mais interessante para as empresas, né, vender palatinose do que vender maltodextrina, né? Se a gente comparar aí no quilo, é praticamente 5 vezes mais. E eu vejo muitos amadores usando muita palatinose em si, e também, tipo assim, muita comida também, né? Mariola, as pessoas gostam de jujuba. Tem um estudo bem recente também, que saiu agora em 2021, que comparou os tipos de carboidrato nas suas formas, em jujuba, né? Gel, ou líquido, ou mariola, e chegou à conclusão, Sandro, que não tem muita diferença se você está treinado aquilo. Se o cara sempre comeu mariola, na hora da prova ele comer mariola, ok, ele vai funcionar igual. Se ele usar uma inversão, que pode vir um problema. O cara sempre usou mariola. Na hora da prova, porque o amiguinho levou um gel, ele resolve usar gel. Esse cara aí pode ter um probleminha. Mas na porção, não. E até 90 gramas horas, até 80, de 80 para 90 começa a ter um problema, e hoje a gente sabe que tem alguns atletas usando 120 gramas horas. É isso mesmo, vamos tentar passar para o público mais amador. O cara está usando mais ou menos, se você tem o seu gel hoje de 20 a 25 gramas ali, o cara usa 5 gels durante 1 hora dentro dessa prova. Se a gente pensar na prova que durou 9 horas, é só a gente multiplicar esses 9 por 5, aí você vai ver quanto gel, né? Se fosse em gel tudo, claro que ele também bota em líquido para ter isso. Eu até também, esse dia, fiz um post um tempo atrás, mostrando a estratégia de prova do From, e ele tinha postado um prato com abacate, salmão e umas nuts, assim, totalmente cetogênico. O prato, ele ganhou uma grande... o From é cetogênico, não usa carboidrato, está fazendo o giro da Espanha sem carboidrato, e a Sky lança o planejamento nutricional de prova no final de tudo isso. Uma etapa de 7 horas dele, ele usou 19,9 gramas quilo-peso. Ele deve pesar mais ou menos 70 gramas. Se a gente dividir por isso, dá em torno de 140 gramas hora. Nossa. Se eu multiplicar isso por batata inglesa, pegar o que a batata inglesa tem de carboidrato e colocar para ele usar durante a prova, ele teria que ter usado 2,6 kg de batata inglesa. Jesus! Então, tipo assim, essa comparação que você tem que pensar, assim, para a prova, a facilidade do suplemento, é o que eu falo para todo mundo, eu só posso usar gel ou suplemento. Cara, vai ser muito mais fácil, vai ser muito menos coisa para você levar, mas se você quiser levar batata amassada dentro de um saquinho, se você quiser levar um biscoito, uma bisnaguinha, se você está treinado a isso, você habituou o seu intestino a comer aquilo, vai ser também possível. Vai ser o melhor? Não. O melhor é o suplemento de rápida absorção. Né? Os estudos hoje, Sandro, mostram que o que a gente tem melhor, como eu falei, da palatinose, que é um glico ali, fosfato, que são 6 cadeias de cloro, então tem uma demora dessa absorção, são a maltodextrina e frutose mesmo. A maioria dos suplementos que a gente tem no mercado, eles são de maltodextrina e frutose, porém eles tiveram que ser enfeitados pelo marketing. Né? Hoje a gente tem produtos com TCM que não faz sentido nenhum, que é o triglicerídeo de cadeia média, vindo aí da ideia da gordura. Não, também a longo prazo eu vou usar gordura. Mas a ciência já mostra que essa gordura intratreino só vai atrapalhar a absorção de maltodextrina e frutose. E quando a gente fala de maltodextrina e frutose, eu não preciso ser só de suplementos. Se eu pensar, por exemplo, o mel, ele é 1 para 1 de maltodextrina e frutose. Se eu pensar no açúcar refinado de casa, ele é 1 para 1 de maltodextrina e frutose. Né? O suplemento ele só tem uns ajustes melhores e uma condição melhor dessa absorção. Quando eu uso a maltodextrina, não é uma cadeia simples igual ao açúcar.
né? É uma cadeia mais longa que eu vou ter ali uma melhor absorção desse meu intestino. Quando eu uso frutose, eu também vou ter um alinhamento melhor. Então, o suplemento, simplesmente, ele combina de forma melhor esses né, nutrientes para esses monossacarídeos serem absorvidos de forma mais fácil. O que são monossacarídeos, para as pessoas mais leigas entenderem? Pensa que, por exemplo, a maltodextrina tem dois pontinhos, duas células, blocozinhos garrados, né? Uma é sacarose e outra é glicose. Quando chega lá no intestino, isso tem que se separar para entrar na corrente sanguínea. Então, é justamente isso, que eu tenho um disacarídeo que vai virar um monossacarídeo. Então, é justamente essa separação acontece de forma mais seletiva. Quando isso chega de uma vez, eu posso ter algum problema gastrointestinal, que eu estou levando ali, vamos pensar de uma forma simples, é como se você quisesse entrar numa festa e tivesse ali a porta da boate sem controle nenhum e chegasse aquele monte de gente, aquela confusão de gente para entrar. A maltodextrina já seria esse polissacarídeo que chegaria a filinha de uma forma mais inteligente para entrar. Não tão ordenada, mas estaria ali quebrada para ser ordenada. E a frutose, ela entra por outra portinha. Então, tipo assim, os convidados VIP teria aquela entrada principal ali, então não fica todo mundo querendo entrar pela mesma porta quando eu divido o tipo de açúcar. Vamos pensar de uma maneira bem fácil. E o engraçado, e a natureza já mostrou isso para a gente bem claro, porque se você pegar a banana é 1 para 1. Se você pegar o mel é 1 para 1. Então, realmente, o que eu tenho uma rápida absorção é isso. Aí os estudos mais modernos hoje notaram que uma fórmula um pouco melhor é você diminuir um pouco de frutose, não ficar tão 1 para 1, é 1 para 0,8 de frutose, por isso que esses suplementos estão gerando isso mais, e essa forma dessa composição de 1 para 0,8 de frutose se mostrou mais interessante também quando eu uso mais que 90 gramas. Até 90 gramas, o 2 para 1 tradicional, ele é bem aceito. Tá? Quando eu vou além disso, que eu tenho que trazer para esse 1 para 9. Por quê? Eu começo a pegar outras vias de transporte, que é bem conhecido para todo mundo, talvez para quem é muito leigo, vou tentar explicar isso, essa forma de absorção. Vamos pensar lá no intestino, como eu falei na boate, tem 2 portinhas, né? A entrada de todo mundo e a entrada VIP. Né? A entrada de todo mundo é por onde entra a glicose. A glicose eu tenho capacidade de absorver 60 gramas por hora de glicose pela portinha principal. Na portinha do VIP, onde entra a frutose, eu tenho a capacidade de absorver 30 gramas por hora. Então, se eu boto esse blend de carboidratos, glicose e frutose, fisiologicamente, sem um treino já pré-relativo, mas também um pouquinho já melhora disso, eu consigo absorver 90 gramas por hora, fisiologicamente. Ah, Ângelo, mas por que estão falando, então, em 120? Por que estão falando em 140? Né? Porque os estudos mais modernos mostraram que quando eu faço essa outra tipo de correlação ali, glicose e frutose, eu ativo alguns receptores que são TRF1 e TR2, que vão lá no meu hipotálamo, aí também já entra uma coisa mais científica, vai outro hormônio, e conseguem aumentar esse aporte de glicose fazendo uma transposição de mais uma porta. O GLUT2, que é uma terceira portinha que fica lá na barreira intestino-sangue, já mais um pouco além, se converte para a borda, consegue absorver um pouco mais de glicose, e além disso, eu tenho uma transporte direto. Eu consigo, sem transportador nenhum, a borda escovada começa a puxar mais glicose. Uhum. E isso a gente enxerga, sabe? Um contratempo engraçado que eu vejo também muito em pacientes obesos. Né? Se você pegar o intestino do paciente obeso, ele é assim, ele engorda, porque o intestino dele está treinado a absorver mais glicose. Mas por que ele engorda? Ele consome mais e não gasta. E a gente pega o contraponto hoje de atletas, amadores e profissionais, por estarem numa noia ou num momento onde dietas low carb são bom para rendimento. Eu não sei aonde leram isso, aonde foi provado, né? Que a gente só tem ao contrário, né? Provas que é o carboidrato que realmente vai te trazer rendimento, com intestinos despreparados para isso. Aí o cara está acostumado a treinar com baixo carboidrato, sem baixa ingestão de energia, e quando chega na prova quer colocar isso para o intestino dele. E o intestino fala, não, isso aqui eu não conheço, eu não vou conseguir absorver. E aí fala, não, carboidrato dá errado, me dá diarreia. Se dá diarreia é porque você não tem o intestino preparado. Perfeito, Ângelo. E parabéns pela didática, cara. Explicação muito boa. E assim, eu acho que nem merece a gente se estender mais nessa coisa da importância do carboidrato. Tem podcast só para isso, mas foi importante você tocar porque tem gente que ainda bate na tecla, né?
mas acho que o que fica de lição para a gente, e a gente discutiu isso algumas vezes lá, e você fica livre até para falar marca, que não tem essa se quiser, é que o cara tem um entendimento mínimo, ou o coach também precisa disso, para entender que antigamente a gente falava que assim, você pode economizar, porque tem muito frufru em alguns produtos que não precisam. Hoje é assim, além de economizar, ele acaba te atrapalhando. Você, num produto mais barato, você tem uma entrega de qualidade melhor para aquilo que você precisa. Então, assim, existem produtos que são mais em contas, que são um sabor super legal e que tem tudo isso que você falou de maneira mais econômica, né? Perfeito. O mundo do suplemento ganhou essa gourmetização, né, há algum tempo, né? Essa onda dos... Você vê, por exemplo, um pote de aveia, escrito aveia sem glúten. Poxa, mas aveia já não tem glúten. Né? Mas é embalada de modo diferente, é totalmente marketing. Aí a gente chega a esse ponto de os estudos já mostrarem que eu tenho uma coisa mais barata que vai me trazer mais rendimento, porém, por essa ideia marqueteira, vamos usar assim, low carb no mundo, e no Brasil mais ainda, eu coloco um tipo de sacarídeo dentro do suplemento intratreino para diminuir a velocidade, sendo que eu tenho que aumentar. Né? Aí aquilo, mas se eu tomo uma vez num treino, não vai me fazer mal, porque aquilo não vai acumular. Mas como a gente está falando de atletas que estão ali, se a gente pensar de forma amador, as pessoas ficam de 10 a 12 horas fazendo a prova. Imagina esse cara botando esse sacarídeo que demora a ser absorvido. Ele vai botando 1, 2, aquilo vai ficando. A chance dele ter um problema gastrointestinal é enorme. E o cara pagou mais caro por isso. Exato. Né? Porque ele foi atrás da gourmetização, ele foi atrás do blogueiro que posta ali que está tomando, né? E a ciência cobra um pouco disso, mas o marketing tem esse apelo. Tanto que agora eu fui até convidado pela True, né? E para desenhar uma marca de endurance, e quando eu entreguei o projeto a eles, ele falou, mas isso aqui, maltodextrina, soja frutose, isso não vai vender, é meio ruim para o mercado. Eu falei, cara, olha só, se não for desse jeito, eu estou fora. Eu entendo você virar para mim, Ângelo, eu não quero fazer esse produto porque eu não vou ganhar. Por quê? O que eu acho que é vendido por marketing, a ciência mata com o tempo. A gente está vendo o que aconteceu com o BCA. Né? O BCA saiu como um grande milagroso para a hipertrofia e hoje é chacoteado no meio da internet porque a ciência veio e mostrou a ele. Foi o que eu falei na hora quando eu fui construir os produtos. Olha, eu sou muito mais a gente se basear no que funciona. Talvez a gente tenha você tenha uma lucratividade melhor, mas esse produto ser eterno dentro da sua marca. Eu tenho certeza que quem hoje vende marketing dentro de produtos de suplemento está fardado a ter que mudar esse produto dia a dia. Porque a moda passa, a ciência fica. Perfeito, Ângelo. Perfeito. Acho que abrir um gancho também, se você puder falar também, porque o leigo, o aluno, ele vai comprar ali, ele vai na prateleira do mercado, a loja de suplemento, e as coisas, e aí ele vê também, por exemplo, tá treinado ou tá chegando a prova, ele lê lá um gel com cafeína. E ele fala, pô, se o gel é bom, imagina com cafeína, né? Então, assim, ainda vou ficar ligadão para fazer a prova. E dá uma diferença, pode ser que a cafeína tenha até a sua utilidade num determinado momento, o quê? Mas não é a mesma coisa e não é melhor, né? Ele fala, não, vou gastar mais perto da prova. Explica um pouquinho da mistura da cafeína nos géis aí, quando usá-los. Perfeito. Isso aí é realmente muito interessante, que as pessoas têm muito a ideia da cafeína, né, como um potencializador. Realmente a gente tem estudos que realmente mostram uma melhora de performance com o uso da cafeína, mas hoje a gente sabe que não é para todo mundo. A gente já tem estudos um pouco mais modernos que mostraram que tem bons receptores à cafeína e maus receptores à cafeína. Então, se você pega essas pessoas que geneticamente recebem bem a cafeína, o que é isso? Ela tem lá dentro dela, né, esses acoplamentos, assim, essas portinhas que a cafeína entra, com mais facilidade de absorver. Então, ela metaboliza aquilo bem e consegue fazer aquilo ser um ganho benéfico. Por quê? O que a cafeína faz? Ela, além dela ser um ligador de adenosina e ela inibe um pouco a dor, se você pegar alguns remédios, por exemplo, de dor de cabeça, tem cafeína, porque ela se liga no mesmo receptor de dor. Então, se eu ocupo o receptor de dor, eu sinto menos aquela dor, por exemplo, que está ali me incomodando na coxa. Se eu jogo uma cafeína, pode me ajudar. Então, eu tenho menos essa sensação de esforço. Porém,
Se a pessoa não tem esse boa receptor, ela pode vir aumentar essa sensação de dor e trazer os malefícios que essa cafeína vai trazer. O que é, por exemplo? Aumento do batimento cardíaco, né? Aumento do débito cardíaco, porque eu vou levar mais oxigênio. A cafeína ela é vasoconstritora. Vamos pensar de uma forma bem fácil de entender. Quando a gente está lavando o carro, eu aperto a mangueirinha para a água ir mais longe. Quando eu estou ali, né, naquilo para dar uma pressão para lavar ali o capô na frente. É justamente isso que a cafeína faz com as nossas artérias. Ela meio que constringe para empurrar mais o oxigênio, para aumentar. Eu sei que, né, muito da minha performance vem pela essa rotação de oxigênio, ele passa lá, se limpa o gás carbônico, vai trazendo mais oxigênio e vai formando energia. Eu preciso também de oxigênio para metabolizar qualquer coisa que está chegando lá, para virar energia na fase aeróbica. Na fase anaeróbica eu faço sem oxigênio, mas a gente sabe, por exemplo, o esporte de endurance é muito mais feita por oxigênio do que não. Então, eu aumento essa pressão. Porém, isso pode ser negativo para algumas pessoas, porque elas são mal metabolizadoras. Então, não quer dizer que um gel de cafeína vai te dar energia. As pessoas um pouco confundem isso, que eu vejo, estímulo com energia. Boa. Né? Porque a pessoa tem mais cafeína, vai me dar mais energia. Não, a cafeína tem 0 caloria. Então, ela não vai te dar mais energia. Ela pode vir te dar mais estímulos por esses processos que eu falei, se você é um bom metabolizador. Se você é um mau metabolizador, ela pode piorar a sua prova. Uma cafeína pré-largada, então, para as pessoas que são mais novatas, já estão ali nervosas, né? Até quem é mais experiente também, o coração bate ali naquela largada, ainda mais se for uma prova que larga todo mundo junto na natação, aquele monte de porrada, o cara fica nervoso. Pau. Então, a cafeína pode aumentar isso e trazer um problema maior para ele nessa largada do que um gel normal. Eu gosto muito de usar o gel com meus pacientes e comigo nessa fase final da prova, no terço final da maratona ali, né, que eu acho mais interessante, que é justamente porque você dá aquele up, você realmente tem um aumento da sua disposição, né? Um aumento não é da energia, e sim daquele aumento estimulante. Eu te estimulo a chegar mais, que é o que a cafeína faz através da vasoconstrição e dessa inibição de dor. Então, ter essa diferenciação para o leigo é muito interessante. Não é porque tem mais cafeína que vai trazer mais energia. Às vezes tem até menos. Se você pegar um gel de cafeína, ele tem 20 e poucas gramas de carboidrato, não sei, 25. Então, o que realmente vai te dar energia, e isso que precisa para você não quebrar, é um nutriente, o carboidrato. O que vai te trazer um estímulo pode ser um nutrópico, como a cafeína, né? Como outros nutrópicos também que a gente tem, como chá verde, né? Taurina. A taurina também é uma coisa interessante de falar, sabe, que eu acho que muita gente confunde, acha que taurina é um termogênico ou um estimulante. Taurina não é estimulante e não é termogênico. Taurina é um aminoácido que aumenta a recepção de alguns estimulantes, né? Ela age diretamente nesse gene que algumas pessoas têm maior processo e outras não, e capta a cafeína, que é o CYP, né? Ele estimula o CYP a captar mais aquilo. Tanto que você pode ver que esse mesmo receptor, ele também recebe melatonina. Alguns suplementos que te induzem ao sono têm cafeína. Então, daí você já vê diretamente que a cafeína não estimula. Ela simplesmente aumenta essa captação. Então, alguns gels também podem ter taurina pelo fato de deixar mais, geralmente, quando tem cafeína, para aumentar essa absorção. Perfeito, Ângelo. Muito boa sua explicação, cara. E aí, obviamente, sabendo que cada caso é um caso, como você disse, né? Quem tem mais facilidade em receber, né, a cafeína, isso a gente conquista o seu paciente com o treino, né? Antes da prova lá, sabendo como que é, ele já dá indícios de que recebe ou não, né? Sabendo de tudo isso. Quer falar? Vai lá. Justamente, hoje a gente tem um teste genético que me diz isso através de ciência, né? Então, eu saio lá, eu sei se o cara tem esse gene ou não. Porém, o melhor de todos é isso aí, o teste pré-prova, né? Botar para deixar a cafeína no dia da prova para testar, vamos ver se eu sou bom ou não hoje. Não, não é a hora. É muito melhor, mas é claro que a pessoa também conhece isso. E eu gosto de usar muita melatonina para esse teste. Porque tem pessoas que tomam melatonina e falam assim, pô, não durmo. E tem pessoas que tomam e falam, pô, apago. Então aí eu já descubro, se o cara apaga, ele recebe bem cafeína. Se ele toma melatonina e não tem dificuldade para dormir, esse cara também não é um bom receptor de cafeína. E a melatonina tem essa relação com a cafeína também? O cara que recebe bem um no outro responde aos dois, né? Então, a mesma portinha lá. Exatamente. Aqui em casa é muito claro, né? Minha esposa, ela sente os dois muito, ela toma a melatonina, apaga, e ela toma a cafeína, não dorme, e assim, para mim, eu falo, não muda absolutamente nada. Eu posso tomar Red Bull com café, com Coca-Cola, eu deito e apago, cara.
Como também, às vezes eu quis dormir, eu posso tomar a melatonina que for para mim, tanto faz quanto tanto fez. Em cima dessa discussão, Ângelo, pensando que cada um tem a sua individualidade, mas pensando assim, num atleta que quer ingressar no triatlon, que procura uma assessoria séria e que quer fazer o treino com os estímulos propostos, variar os estímulos lá que ele está ingressando lá. Então, vai ter dia que ele vai treinar bike numa intensidade maior, vai ter dia que numa intensidade menor, outro dia tem a interconexão de carga com as corridas, e esse cara vem com aquilo, esquece, a gente já falou demais de moda, do low carb, dessas coisas, mas a gente sabe que existem pessoas que falam, é difícil para mim comer de manhã, né? Eu me sinto bem, então pego em cima disso, mas aí vai mudar muito, a pessoa não fazia nada, vai ter estímulo de alta intensidade um dia, outro dia treinos longos, vai ter que utilizar na prova. Como é o seu papo inicial com essa pessoa que chega assim? O que você fala e o que você faz na prática para a inclusão do carbo ou não, por exemplo, e para a utilização e a quebra até dos paradigmas? Isso aí é perfeito o que você falou, é o que eu vejo diariamente no meu consultório. Primeiro, quebrar um paradigma para depois começar um trabalho. Então, geralmente, minha primeira consulta de 30 a 40 minutos é realmente uma aula fisiológica ali para o meu paciente. Eu abro a tela junto com ele, mostro o mapa metabólico. Mesmo que eu veja, às vezes, ele não está entendendo muito, eu tento simplificar, tento fazer essas conexões com o dia a dia e tento mostrar para ele o que é a ciência na prática ali para ele entender. E eu nunca tento impor nada, porque essa parte de imposição, o cara tem uma dificuldade para responder isso. Então, eu monto a dieta sempre junto com o meu paciente. E uma estratégia que eu tenho, justamente que eu acho que é a diferença também do nutricionista esportivo para o nutricionista comum, é justamente o nutricionista entender a periodização de treino. Né? Eu estudo muito periodização, eu fiz a prova de fisiologia do exercício buscando isso, eu faço curso de periodização, estou no grupo lá do GESP, né, que é muito mais, fala-se de periodização de treino. Por quê? Justamente para mim conseguir entender e encaixar a nutrição dentro disso. Eu sei em que zona de treino, em que intensidade eu tenho que botar o tipo de nutriente, e eu tento mostrar isso para o atleta, desse conhecimento que eu estou colocando aquele nutriente naquele momento, justamente porque ele precisa, porque o corpo dele, fisiologicamente, desde a época da caverna, mostra isso para a gente. Então, não adianta nada eu querer dar murro em ponta de faca, eu não vou chegar. E o legal disso é que as pessoas começam a se comparar com quem está fazendo e ver o rendimento dessa pessoa. Então, ele pode sair do meu consultório a primeira vez ali um pouco resistente, por isso que eu gosto muito de fechar. Uma das coisas que eu não vejo muitos nutricionistas fazendo, eu acho que com medo de perder o paciente, não sei, eu meio que recebo o meu paciente e eu falo, melhor, para resolver o seu problema, eu preciso de 6, 7 meses. Né? Porque com 2 consultas você vai sair daqui com alguma instrução, mas eu não vou resolver. Né? No emagrecimento eu faço muito parecido. Então, assim, eu tenho hoje atletas que estão comigo há 2, 3 anos. Esse cara, ele praticamente anda sozinho, mas ele não deixa de ir lá justamente por esses feeling de ajustes, para a gente calcular um intratreino de uma prova específica, porque, né, cada vez... E hoje em dia o amador também, né, tem aquela loucura, né? Os amigos vão para tal lugar, não estava no calendário dele, foi 70.3 da Argentina daqui a 2 semanas, então tem que entrar também nessa função. E esse acompanhamento também que eu faço muito pelo WhatsApp hoje, né? Hoje eu faço também muitas consultas online pelo Brasil todo, e faço muito esse acompanhamento em prova pelo WhatsApp, os caras me mandam. Hoje eu trabalho com o FUEL, que é um programa e eu coloco ali a estimativa de prova do cara. Por exemplo, ele me diz quanto tempo ele vai fazer a natação, quanto tempo ele vai fazer a bike e a corrida, e ele me divide ali o pace, eu coloco a alimentação e consigo imprimir aquilo numa listinha para ele colar no quadro da bicicleta. Então, tipo assim, eu vou tentando cada vez mais trazer o cara também para esse mundo científico, mas sem deixar ele chato. Porque, realmente, se você botar bioquímica e fisiologia para o cara entender, ele vai achar que não é uma balela, ele não quer saber disso. Ele quer saber o que vai fazer dele sair, de terminar a prova dele em 14 horas para 10. Então, eu tento mostrar justamente isso. Olha aqui, ó, o campeão mundial do Neufeld, que fez um sub-7 na vida, está comendo 140 gramas de proteína, de carboidrato hora, desculpa. Então, a gente vai conseguir comer os 140? Não sei. Mas, pelo menos, vamos tentar chegar atrás, porque esse é o caminho que está se mostrando que está certo. Então, vamos começar com 60, depois a gente vai para 70, vamos chegar a 90, quem sabe um dia 120. Quem sabe você também chega lá no 140. Então, eu sempre tento ir aos poucos, fazendo esse treino do intestino, que hoje é o que eu também bato muito em cima na minha ideologia de trabalho. Eu acho que o intestino é tão importante, por exemplo, como a perna para um triatleta.
né? E eu sempre gosto de fazer uma comparação, Sandro, que não é um botão de liga e desliga, né? Eu não consumo carboidrato, bati no botão, a partir de amanhã eu estou consumindo 120. É tipo um botão de volume. Eu tenho que ir aumentando isso aos poucos. Eu nunca vou conseguir chegar no máximo sem passar pelos intermediários. Então, eu vou tentando também nessa parte de introduzir o carboidrato intratreino e a alimentação do meu paciente, né? Nessa parte de volume. Eu vou aos poucos moldando ele para a gente chegar lá no fim desse processo com ele estando, né, capacitado a fazer, para conseguir ouvir o som no máximo. Ô, meu velho, sensacional. Eu não gosto de podcast que passe de 40 minutos para o pessoal escutar no carro. E assim, quando o papo é bom, assim, a gente piscou, acabou. Então, eu queria que você fechasse aí falando assim, como que é a conclusão do artigo no final, né? Que já que a gente saiu dele, você fala a conclusão do artigo. E você fala de Vitória, é isso? Isso, eu estou no Espírito Santo, Vitória. E depois Pode falar. E depois também de falar a conclusão, já fala assim, que você já deu um spoiler aí, você atende online remoto também, né? Porque você, cara, nossa, indico de olho fechado, pessoas como você, profissionais como você, fala do seu presencial e do online, como você atende, suas redes sociais depois. E não esquece de falar o que é Mariola, de acordo com o pessoal aí também pra gente, tá bom? Então começa com... Mariola, aqui no meu estado, Mariola para vocês é bananada, né? Ah, bananinha. Bananinha, é o doce de banana, que vem naquela sacolinha. Aqui se chama de mariola. Muito bom, cara. Então, assim, começa falando do final da conclusão do artigo de forma rápida, depois fala do seu atendimento e como o pessoal te acha. Show de bola. Obrigadão, Zé. Justamente, o artigo, a conclusão final é aquela mesmo, que os atletas usam 14% a mais de carboidrato, justamente por chegarem com menos glicogênio, porém ele usa também esses fatores interessantes. Primeiro, o fato de treinar mais no intestino, por ter treinos mais longos, ele está mais acostumado. Um fato muito interessante também é que, geralmente, o maratonista larga 7 da manhã, 6. Então, o clima está mais a menos. O triatleta, quando ele vai começar a correr, já é 9, 10 horas da manhã. Então, né, ou até mais, né, em full, até mais tarde. Então, ele tem ali mais sol, ele tem que consumir mais líquido. Como ele consome mais líquido, ele começa a consumir também mais carboidrato, e o estudo mostra até isso, que o consumo de líquido também do triatleta é maior do que o consumo do maratonista. E também, aí também tem uma comparação, a única coisa que é igual, pelo fato de eu acho até de ser menos comum, é o consumo de eletrolítico, né? Vamos botar assim, um isotônico é meio consumido igual. Então, o principal realmente é isso. Então, esses 3 fatores que são mais batidas a treca no final do estudo, que ele consome mais carboidrato, esses 14% a mais, pelo fato de ter o intestino mais treinado, por largar com glicogênio mais depletado e consumir mais líquido também, por estar mais tempo e essa prova ser mais tarde. Agora deixando... Isso, sim. Sensacional. Agora é isso aí. Fala como você desenvolve o seu trabalho e as suas redes sociais. Deixando o meu trabalho, eu atendo presencial aqui em Vitória, tenho ido a São Paulo também, de 2 em 2 meses presencial, atendendo junto com o Felipe Savioli, que eu não sei se você conhece, é o professor a gente está até escrevendo, está para lançar agora no final do ano, um livro, né, onde eu escrevi um capítulo sobre macronutrientes, falando só de endurance. Vai ser um tratado da nutrição e medicina no endurance, né? Bastante pessoas conceituadas ali escrevendo capítulos, e ele é o gestor disso. E eu atendo online também em todo o Brasil. Vou até acabar a live agora, eu tenho um paciente do Acre, né? Um dos mais longe que eu atendo, que também é meu paciente. Vocês me acham nas redes sociais, no Instagram, com o Dr. Ângelo Daher, né? No Instagram. Daher com H, né? Isso, Daher, D-A-H-E-R, né? E Ângelo sem acento normal, Dr. DR. E eu também tenho um site que eu escrevo alguns artigos para ele ali de vez em quando, que é o nutriçãodeprecisão.net. Né? Lá também explico um pouco do meu trabalho, falo um pouco da minha história. E é isso, queria agradecer a você, sempre aí também bem disposto, sempre também tem uma admiração mútua aí. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado aí pelo convite hoje. E agradecer a todo mundo que está ouvindo aí a gente e que vai ouvir, que vai ficar gravado aí. Forte abraço, Sandro. Boa, Ângelo, ouvindo e vendo, né, cara? Eu tenho certeza que... exatamente. Agora tem no YouTube também. E agora eu tenho certeza também que a admiração e a reciprocidade só aumentou. É o primeiro gatilho de muitas coisas que a gente pode
construir junto aí, que eu gosto sempre de estar perto de pessoas boas e do bem. E você corresponde a esses dois aspectos aí. Obrigado de coração, meu irmão. Tamo junto e nos vemos no Rio de Janeiro também. Vamos estar lá com bastante atleta competindo. Minha head coach aqui, a Marcela, vai competir. Eu vou cuidar da galera toda, tá bom? Obrigado, tamo junto, velho. Eu que agradeço.